Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Deus seja louvado. A paz do Senhor para todos vocês que estão aí na sua casa. Adore o Senhor juntamente com a gente. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Você que está aí na sua casa, eu sei que muitos já estão aí já correndo para o seu cantinho para ficar adorando. Então chame teus filhos, chame a tua família e vamos adorar o Senhor, porque o Senhor, Ele está aqui. Então feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, Jesus. Pai querido, com as tuas mãos vem estar estendidas sobre cada um de nós. Meu Deus querido, vai repreendendo tudo que possa tentar impedir a nossa adoração. Que nós possamos te adorar, Pai, com o nosso ser, com todo o nosso ser diante do Senhor. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, Jesus, por nós. Em nome de Jesus, que nós possamos te adorar com todo o nosso coração. Receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar a igreja com toda a alegria do nosso coração. Fidelidade, que você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser fiel a Ti, Pai. Quero ser fiel a cada dia diante de Ti. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Louve o Senhor aí na sua casa. Oh, glória. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Aleluia, Jesus. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é obedecer. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte prefiro ser fiel. Aleluia, Jesus. Oh Deus, nada pode, diga pra Ele, nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é obedecer. Dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte prefiro ser fiel. Agora você vai levantar a sua mão e você vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Fala com Ele agora. Oh Espírito Santo, abra sua boca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza.
Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Oh, escuridão, não importa a idade que assole ao meio-dia, não importa quantos caiam do meu lado, direita e esquerda, sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjo para nos guardar. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser Senhor. Vai, adore. Eu não vou dividir, Senhor, a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, Espírito Santo, você pode dizer para o Senhor, você pode dizer para Ele: Senhor, nada pode intercalar a minha adoração. Esse momento é o momento de você orar. Feche os seus olhos e comece a dizer para Ele: Senhor, nada pode intercalar a minha adoração. Nada que está acontecendo aí fora, Jesus, vai dividir, vai me dividir, Senhor. Nada que está acontecendo aí fora vai me afastar de Ti, Jesus, porque eu serei contigo e Tu serás comigo. As Tuas mãos estarão comigo, Jesus, e eu vou estar firmada em Ti, firmada em Ti, firmada na Tua presença. Não cesse a sua adoração. Não cesse a adoração aqui ainda, não cesse, não cesse, porque o Espírito Santo, Ele quer que nós o adoremos em verdade, em espírito e verdade. O Espírito Santo, Ele quer que você adore Ele em espírito e em verdade. Não é metade, não é metade que o Senhor quer. Deus quer que nós o adoramos. Não importa se nós não estamos aqui dentro da igreja, não importa se você não está aqui sentado nesses bancos, mas você está na sua casa e você pode o adorá-lo. Você pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, nada pode intercalar a minha adoração. Então você vai cantar, você vai dizer: Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra Ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, Jesus, seja fiel, seja fiel, seja fiel. Oh, porque você pode dizer: Senhor, como um farol, você é como um farol diante do Senhor. Esse farol, ele tem que brilhar. Você é luz, você é a luz do mundo, e você tem que brilhar. Que você possa dizer: Senhor, que eu possa ser, Jesus, como um farol que brilha. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Louva o Senhor, continue adorando aí. Continua adorando aí, igreja. Logo, logo nós vamos terminar a live. Vamos ouvir uma palavra, mas depois vai acabar. Mas que você adore aí o Senhor. Deixe que essa adoração cesse. Oh, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e
Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Adore. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, vai, louve, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Deus, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da Espírito Santo, que te agrade, Jesus, hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, fala com Deus. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Oh Deus, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Começa a oração, hein? Quebranta-me, Senhor Jesus. Transforma minha vida, Jesus. Fala. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso culto de oração
e adoração ao nosso Deus. Você que tem as suas redes sociais deve ter ouvido e lido algo desse tipo. A vida é um ciclo que temos que passar nos nossos próprios tempos difíceis, que possamos olhar o passado e aprender com ele e construir um futuro verdadeiramente novo. Nosso pastor mandou esta mensagem hoje via WhatsApp e observei que hoje à tarde também a irmã Denise colocou no seu Facebook. E esse texto vem de acordo, vem de encontro à mensagem que eu gostaria de passar para você, Igreja do Senhor. Nós temos que aprender, muitas das vezes, olhando para a palavra do Senhor, olhando para a sua palavra, a palavra do nosso Deus Altíssimo, coisas que aconteceram no passado que pode ou não falar sobre o nosso futuro. É isso que eu gostaria de convidar você hoje a ter esta caminhada conosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 1 e no versículo 1. Você que está assistindo às nossas lives da igreja, sabe que nós começamos com um período primeiro de oração, para depois entrar com a palavra. Eu vou fazer hoje ao contrário. Primeiro eu vou falar sobre a pregação desta noite e logo após a pregação nós iremos ter o nosso tempo de oração. Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor que se encontra em Oséias, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Berri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Você pode estar se perguntando na sua casa porque eu li apenas o primeiro versículo introdutório de um livro de um profeta chamado Profeta Menor, que é o primeiro livro de Oséias, tá bom? Começa com Oséias, depois vai até Malaquias, Zacarias, ali termina os 14 livros dos profetas menores. Eu gostaria que você se atentasse ao tema da mensagem de hoje, que diz: o que podemos aprender com a mensagem de Oséias para os dias atuais? Se você é um leitor assíduo da palavra do Senhor, sabe que o profeta Oséias foi aquele profeta que Deus o chamou para sentir aquilo que Deus estava sentindo num determinado momento da história do seu povo, Israel. Eu cravo muitas das vezes em algumas reuniões, em algumas conversas, que Oséias foi o único homem na face da terra capaz de sentir aquilo que Deus estava sentindo, porque Deus o convidou a ele a sentir esse sentimento. E qual era o sentimento que Deus tinha naquele momento, que a nação de Israel estava devorada, estava destruída por causa da palavra idolatria? A Rosângela, cantando aqui o primeiro louvor, ela usa algumas metáforas que dirige-se ao profeta Daniel, um profeta que foi levantado em meio à pandemia chamada idolatria. Também fala sobre um versículo muito conhecido, um salmo muito conhecido da igreja, o Salmo 91, que fala sobre como que Moisés pensava que o povo não deveria ser depois que saiu do Egito. Se você for analisar o Salmo 91, tem muitas coisas que fala dos deuses egípcios, que fala das potestades do Egito, e que quando ele traz esse salmo para a nação de Israel já formada, é interessante que muitas das coisas que ele fala se afasta da idolatria, se afasta do mal, se afasta daquilo que está fazendo com que você, muitas das vezes, se separe do seu Deus. E você fala assim: nossa, Isaías, mas por que uma palavra dessa? Nós devemos aprender com a história do passado, para muitas das vezes saber qual será o nosso futuro. E nós que somos crentes, nós que dizemos que somos cristãos, temos a Bíblia como
o nosso mapa, como o nosso guia, como o nosso referencial para a nossa caminhada cristã. Mas preste atenção nisso, o livro começa falando sobre 5 reis, 4 reis do reinado do sul e 1 rei do chamado reino do norte. O que isso quer dizer? Logo quando Salomão morre, há uma discussão, há uma briga, e o reinado que estava unificado, que foi unificado pelo rei Davi, passou 40 anos sendo reinado pelo rei Davi, depois mais 40 anos sendo reinado pelo seu filho, o rei Salomão. Logo depois da sua morte, a morte de Salomão, o reino é dividido, é criado o reino do sul e é criado o reino do norte. É interessante que o reino do sul foi aonde você vê a história dos reis, que alguns reis se assentaram no trono e começaram a glorificar a Deus. E alguns reis do reino do sul também pararam de glorificar e adorar a Deus e deixaram que algumas coisas entrassem na fé dos filhos de Israel. Vamos se atentar aqui, o primeiro rei, o rei Uzias, ele não foi capaz de acabar com a idolatria em Israel e foi orgulhoso. Olha que interessante, o significado do seu nome pode ser Javé é a minha força ou Javé tem me ajudado. Ele foi rei de Judá entre os anos de 791 até 740 a.C. Reinou desde os seus 16 anos e reinou em Judá durante 52 anos. Foi um dos maiores reis pós-Davi e pós-Salomão. Salomão e Davi reinou 40 anos. Uzias, ele foi aquele rei que reinou quase 2 décadas a mais do que os seus antecessores. Mas é engraçado dizer, você fala assim, Isaías, eu nunca ouvi falar sobre o rei Uzias. Depois na sua casa, abra Isaías capítulo 6, versículo 1, que o chamado do profeta Isaías justamente começa dizendo que foi no ano que morreu o rei Uzias. Uzias foi um rei muito conhecido na nação de Judá. E é interessante que no seu reino ele juntou posses, ele ganhou territórios, mas se esqueceu de derrubar os altares idólatras. Muitas das vezes nós estamos louvando a Deus na nossa casa, nós estamos louvando a Deus na igreja, nós estamos louvando a Deus em muitos lugares, mas nós não enfrentamos, nós não queremos afrontar aquilo que afronta a Deus. Sabe por quê? Porque aquilo não me incomoda, aquilo não me traz nenhum prejuízo. Olha, deixa lá no cantinho, que isso não vai me fazer mal. Foi exatamente o que rei Uzias ele fez. Ele foi um rei que não foi capaz de vencer a idolatria. E olha que além de não ser capaz de vencer a idolatria, ele foi orgulhoso, ele foi prepotente. E olha o que acontece com ele, isso está relatado lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 15 ao verso 16, que diz assim, que em Jerusalém ele estava construindo algumas máquinas projetadas, máquinas fortes que não deixavam os seus inimigos entrar. Então ele tinha engenheiros, ele tinha peritos, ele tinha homens ao seu favor que não deixaria tropas inimigas entrar em Judá. Mas olha que interessante, ele foi extremamente ajudado e se tornou muito poderoso e a sua fama se espalhou por tanto as tribos que estavam ali ao seu redor, que ele teve o orgulho de entrar na casa do Senhor e oferecer incenso. E aí você precisa voltar aos livros da Torá, você voltar ali em Êxodo, você voltar ali em Levítico, Números, Deuteronômio, você vai começar a ver a importância que tinha o sacerdote a oferecer um incenso na casa do Senhor. E o que Uzias faz? Ele se sente tão poderoso, ele se sente tão amado pela nação, que ele vai querer entrar naquele local que era santo,
naquele local que Deus falava através dos seus sacerdotes, dos seus profetas. E ele, quando vai acender o incenso, muitos homens de Deus se levantam contra ele e falam assim: opa, aqui você não pode fazer isso. E ele, naquela ânsia, porque ele era rei, e a palavra do Senhor diz que quando ele vai pegar o incenso, vai acender, naquele exato momento, o seu corpo é tomado por lepra. O seu corpo começa a se definhar, começa a apodrecer, porque ele ousou ofertar, ele ousou fazer aquilo que não era sua função. Além dele ter o poder de expulsar os profetas, os sacerdotes que não louvavam e adoravam o nome do Deus Altíssimo, o único Deus, ele quis ofertar na casa do Senhor aquilo que ele não podia, aquilo que não era dele. Então, o seu reino, ele termina no exato momento que o orgulho sobe ao seu coração, isso destrona ele. Muitos dizem, no livro de Amós, você consegue ver isso, no capítulo 1 também, no versículo 1, Amós diz que nos tempos do rei Uzias aconteceu um grande terremoto. Um grande terremoto. Zacarias diz, o profeta Zacarias diz, que nos tempos do rei Uzias também aconteceu um grande terremoto. E o historiador Flávio Joséfo, ele diz que este grande terremoto aconteceu exatamente no momento que ele é acometido por lepra. O que nós estamos fazendo que tem desagradado a Deus? Será que a igreja do Senhor não tem uma parcela de culpa de tudo o que está acontecendo no mundo? Não estou falando agora, nesses quase 2 meses, que o nosso mundo, que o nosso sistema está parado. Não, estou falando antes. Eu estou falando antes. E o que será depois de tudo isso passar? Será que nós iremos aprender? Nunca devemos se esquecer de quem nos tem ajudado, seja na vida cristã, seja na vida profissional, ou seja na vida afetiva. Não deixe o orgulho crescer no seu coração. Essa foi a maior idolatria do rei Uzias, o seu eu. Mas vamos lá, também no texto de Oséias fala sobre o rei Jotão. O rei Jotão foi filho do rei Uzias. E o que aconteceu? Ele se esqueceu do principal, de derrubar os postes ídolos que tinha em Judá. Aí você me fala, mas Isaías, mas de novo, sim, se você for analisar, tanto no livro de 2 Reis, que conta a história do rei Jotão, como em 2 Crônicas, que fala dos seus grandes feitos, fala que ele fez coisas maravilhosas, ele adorou ao nome do Senhor, ele se prostrava ao nome do Senhor, mas se esqueceu do principal, ele se esqueceu da sua casa, ele se esqueceu da educação do seu filho. E muitos de vocês que me conhecem sabem que eu sempre, em muitas oportunidades que eu tenho, eu toco nesse tema educação, criação de filhos, porque a Bíblia, ela foca muito nisso. E no livro de Reis, é interessante que todo rei que você vê que ascendeu ao poder, tem lá o nome da sua mãe. Tem o nome do rei, que é seu pai, mas também tem o nome da sua mãe. Sabe o que é isso? Trazendo a importância que a mãe e o pai têm na criação do seu filho. Jotão fez grandes coisas, mas a história do rei Jotão nos ensina que para ser perfeito em todas as áreas, nós precisamos ser pessoas equilibradas e em sintonia com Deus. Caso contrário, podemos ser responsáveis por coisas ruins em nossas vidas e também na vida daqueles que nós amamos. Sabe por que eu termino a história do rei Jotão dessa forma? Porque ele quis tanto poder, ele quis tanto preservar o seu nome, que ele esqueceu da criação do seu filho, o próximo rei de Judá, que foi o rei Acás. O rei Acás, ele tem o significado do seu nome, ele agarrou. Se o nome do seu pai é Javé é perfeito,
no nome de Acaz, não tem a menção do nome de Deus. Não tem a abreviação Jafé me agarrou. Eu me agarrei em Jafé. Simplesmente é ele agarrou. E o seu nome tem um significado muito importante. Sabe por quê? Ele tinha profetas ao seu lado. Ele tinha a nação ao seu lado. Ele tinha a religião ao seu lado. Mas mesmo assim, ele preferiu fazer aliança com povos que não adoravam ao Senhor. Acaz, aquele homem que tinha ouvido a história do seu avô, o rei Uzias, a história do seu pai, o rei Jotão, preferiu fazer pior, que é fazer aliança com reinos que eram idólatras, eram reinos que matavam pessoas, eram reinos que não adoravam o Senhor, eram reinos que não adoravam ao nome do Altíssimo. Quantas das vezes você, eu, involuntariamente fazemos aliança com aquilo ou aquele que não adora ao nome santo do Senhor? Nós temos responsabilidade, queridos. Nós temos responsabilidades. Cuidado com o tipo de aliança que você faz. Cuidado com o tipo de aliança que você agarra em sua vida. Isso pode causar a queda da sua fé e apostasia da fé de outras pessoas. O texto diz, é tão interessante, o texto diz aqui, 2 Crônicas 28, 22, 23, que devido a Acaz ter oferecido sacrifícios em nome de outros deuses, ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, os que havia derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifício a eles, para que eles também me ajudem. Mas eles foram a causa da sua ruína e a causa da ruína de toda a Israel. Muitas das vezes a sua aliança, a minha aliança, não vai só nos prostrar em terra, mas vai prostrar todos aqueles que nós amamos. Aí você fala, Isaías, mas eu, crente do século 21, faço isso? Temo a te dizer que sim. Se, desde Abraão até o último rei do Reino do Sul ou do Reino do Norte, a idolatria foi constante, imagine nós que vivemos na era da evolução, na era da pós-verdade, aonde a sua verdade é o seu Deus, aonde a sua verdade é até maior que a própria Bíblia. Muitas das vezes nós fazemos aliança com nós mesmos, com a nossa verdade, com aquilo que nós pensamos, e não colocamos a palavra do Senhor, nós não colocamos isso nos pés do Senhor para dizer assim, será que isso que eu estou pensando, será que isso que eu estou agindo é a verdade do Deus Altíssimo? Mas é interessante que se a casa de Acaz foi derrotada, se o reino de Acaz foi um reino manchado, o reino do seu filho foi um reino abençoado. E aqui eu estou falando do rei Ezequias. Ezequias foi um rei aonde fez tudo reto aos olhos do Senhor. O seu nome significa Deus é a minha força. Foi um dos mais notáveis reis de Judá. E Ezequias se tornou famoso devido a algumas coisas que ele fez. E olha o que ele fez no seu reinado. O templo foi aberto e purificado. E antes de eu dar a lista aqui, nós estamos vivendo na era do sacerdócio real. Nós estamos vivendo a era lá quando Pedro fala que nós somos o povo eleito. Nós somos sacerdócio real. Então essa mensagem é para você também, como a mim. Nunca deixe o templo do Espírito Santo ser fechado. Nunca deixe o templo do Espírito Santo ser quebrado. Ezequias, ele também restabelece a verdadeira adoração. Ele restabelece o pacto
que havia se quebrado entre Deus e Israel. Ele restabelece a celebração da Páscoa. Ele derruba os altares dos deuses estranhos. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 1. Mas olha que o mais interessante em toda a trajetória do Ezequias é que ele teve coragem de desfazer da serpente de metal que fora fabricada no tempo de Moisés. E aqui eu paro, vou ter alguns minutinhos e vai entrar aqui o próximo louvor. O rei Ezequias, ele quebrou aquilo que muitas das vezes era mais importante para a nação de Israel. Isso daqui é tema para outra mensagem, para outro estudo, mas aquela serpente de metal que se erguia e o povo de Israel era curado quando as serpentes picavam ele, e quando aquela serpente, por muitas das vezes na mão de Moisés, estava caindo, e o povo começava a morrer novamente. Quando muitas vezes a força de Moisés era levantada novamente, aquela serpente que prediz, olha só, que prediz na teologia a morte de Cristo e a sua ressurreição, ele sendo levantado na cruz do Calvário. Mas aquilo para Israel tinha trazido a questão da apostasia da fé. Eles transformaram um simples objeto em idolatria. E eu pergunto para você, o que nós estamos transformando hoje em idolatria? Será que o nosso pastor, nós temos transformado ele em um ídolo? Será que o seu esposo, o seu filho, a sua TV, o Netflix, a Amazon, o seu carro, o seu emprego, é isso que te afasta de Deus? Vamos parar e pensar um pouco sobre a história do profeta Oséias. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E trazer à memória aquilo que nos traz esperança é estar sendo, dia após dia, sendo vivificado pelo próprio Deus. Que nós possamos aprender com aquilo que foi do passado, aquilo que aconteceu com Israel. E diz a história que quando Israel voltou do cativeiro, eles nunca mais adoraram a qualquer tipo de imagem. Até mesmo hoje, eles têm receio de falar o nome de Deus, de tanta reverência que eles têm ao seu Deus, que muitas das vezes, nós que adoramos ao Deus de Israel, nós não temos. Vamos parar um pouquinho nesse tempo de pandemia, esse tempo que nós temos aqui para pensar, colocar as nossas ideias no lugar e falar. Podemos adorar ao Senhor em qualquer momento, em qualquer lugar. Deus seja louvado e abençoe a sua vida. Aleluia, Deus é Deus. Glória a Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que
se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Levanta sua mão aí na sua casa e diga: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Oh, glória! Aleluia! Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Oh, Jesus, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu quero que vocês continuem aí. Quando o Isaías estava ali pregando a palavra do Senhor, Deus, Ele é tão lindo, tão poderoso, igreja, que Ele fala bem antes com a gente o que Ele quer falar. Quando nós separamos o louvor, ó Deus de Israel, Deus falou comigo assim: filha, eu tenho algo para falar muito grande com a igreja nessa noite. E quando Isaías passou pelaquela porta, eu falei assim: olha, Deus tem algo para falar dentro daquele louvor. E quando ele começou a pregar, Deus falou para mim assim: olha, não se venda por nada. Vai haver coisas ainda que vai acontecer, que muitos vão se vender. Mas a palavra de Deus fala para nós ficar firmes, firmados. Pode vir o que vier, pode vir exército, pode vir o que vier, você vai estar firmada no Senhor. Então firma o teu coração, firma nele, porque Ele tudo, Ele pode todas as coisas. E você pode crer que mesmo que vier essa enfermidade que está aí sobre nossa terra, você pode crer que Jesus, fecha seus olhos agora. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Jesus agora. Eu sei que nesse momento você está aí dizendo assim: vamos orar, vamos orar. Ore agora. Isaías vai fazer essa oração, clamando. Aleluia, Jesus. Agradecemos por ouvir, Senhor, a Tua palavra e saber que o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. O Senhor é aquele Deus que nos cura, nos liberta, nos livra de todo o mal, ó Pai amado. A Tua palavra, Senhor, continuando a história do rei Ezequias, diz que ele enfrentou um dos maiores reinados, que foi o reinado do rei Senaqueribe.
E a tua palavra diz, Senhor, que portanto, Senhor amado, o seu filho, o Senhor colocou um anjo na entrada da porta de Israel, na entrada da porta de Jerusalém, ó Pai, e os seus inimigos foram exterminados. O teu nome é maior. Ó Senhor, tu és o único Deus na face desta terra que nós devemos adorar, ó Pai amado. E este louvor que nós acabamos de cantar com a tua igreja, Senhor, tu é Deus em tempo e fora de tempo, e nós louvamos e glorificamos ao teu santo nome. Nós te exaltamos, Senhor, neste dia, porque nós podemos confiar em ti, Senhor, em crise, em bonança, com pandemia ou sem pandemia, nós iremos como tua igreja continuar louvando ao teu santo nome. Nós queremos, ó Senhor, nesta noite te pedir, visita as igrejas, visita o teu povo, visita a nossa família, visita, Senhor, aquele que nós amamos, visita, Senhor, a cidade de Rio Grande da Serra, visita, Senhor, os leitos de hospitais, ó Pai amado, aonde a esperança, aonde o teu santo nome tem que estar lá, Senhor, a esperança para o mundo, Senhor, desolado, para o mundo, Senhor, que está perdendo a fé, mas, Senhor, que neste tempo está te clamando, está te buscando, e a tua igreja, Senhor, neste momento tem que levantar, Senhor, e clamar em alto e bom som: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando me faltar força, só o Senhor é Deus. Quando o Senhor eu for cometido por uma doença, só o Senhor é Deus. Quando me faltar, Senhor, alimento, só o Senhor é Deus. Mas quando tiver e quando voltar a bonança, só o Senhor é Deus, e só o Senhor deve ser glorificado por todos sempre. Senhor, obrigado, ó Pai, por este tempo que nós estamos na tua presença. Senhor, este local, ó Pai amado, é, Senhor, um local, Senhor, aonde a tua presença está se manifestando. Ó Pai, se manifeste, Senhor, na casa de todos aqueles que estão te assistindo, de todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, esta oração. Que seja, Senhor, louvado o teu santo nome, Senhor, nos lares dos nossos irmãos. Que seja, Senhor, louvado o teu santo nome, ó Pai amado, naquele lar que perdeu a esperança, naquele lar, Senhor, que muitas das vezes te abandonou, mas está, Senhor, neste momento, voltando a sua voz, o seu pensamento ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus do rei Ezequias, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nós servimos e confiamos. Continua, Senhor, guardando a cada um, Senhor, em nossas casas. Ó Senhor, todos aqueles irmãos que nós não vemos, Senhor, há quase 2 meses. Ó Senhor, muitas das vezes a saudade bate no coração de não estarmos reunidos na tua casa, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, venha estar confortando a cada coração, a cada vida, a cada sentimento, ó Pai amado. Ó Senhor, de desesperança, venha, Senhor, trazer esperança novamente à tua igreja, porque só no Senhor nós encontramos a esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença em nossos lares, em nossas casas, aonde quer que nós estejamos, que possamos ser, ó Senhor, como uma geração que saiu cativa da Babilônia e nunca mais adorou a deuses falsos, que nunca mais, Senhor, se prostrou a imagens, que nunca mais esqueceram de adorar o teu santo nome, que nunca mais, ó Pai amado, esqueceram da grandeza que é louvar a ti, Senhor, em tempo e fora de tempo. Tu continua sendo Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as infinitas misericórdias do Deus Espírito Santo esteja com a tua vida, com a tua família, hoje e para todo sempre. Amém.